Você acha que nos últimos anos as pessoas passaram a se interessar mais pela Bíblia? Eu vou dar uma resposta paradoxal. Eu diria sim e não. Sim, porque todas as vezes que o mundo está em crise, todo mundo corre para a fé, para a busca do transcendente, para uma explicação do porquê de tudo isso. Então, nesse aspecto, eu responderia sim, as pessoas estão se voltando mais para a Bíblia. Haja vista que o nome de Jesus está nas trends aí. Não só Jesus, você vê, por exemplo, filmes como de Cristo que aparece por aí. Então, todos assim estão fazendo muito, muito sucesso. Por outro lado, em que aspecto seria o não? As pessoas querem se voltar para a Bíblia, mas não querem ter o trabalho de examiná-la, de lê-la. Preferem ficar apenas com o mastigado, que, aliás, é um problema cultural de várias áreas hoje. As pessoas não querem ler. Eu participei de uma outra entrevista há pouco e eu estava falando justamente isso. As pessoas não querem mais se dar ao trabalho de ler os clássicos. Eles preferem citar uma frase de Twitter sem saber em que contexto ela foi escrita, mesmo essa ela foi dita por aquela pessoa. Quando não sabe o autor, fala que foi Clarice Lispector. Então hoje as pessoas não querem ler, não é só a Bíblia. Eneida de Virgílio, as Guerras Gaulesas de Júlio César, mesmo os clássicos de Shakespeare, as pessoas não querem se dar o trabalho. Mesmo na nossa literatura, Machado de Assis, infelizmente nós estamos vivendo uma época, digo com muito pesar, de emburrecimento cultural, apesar de termos à nossa disposição uma cultura que nenhum dos nossos antepassados teve em toda a sua vida. É uma contradição, né, rapaz? Porque Sim. ao mesmo tempo as pessoas se comportam muitas vezes como se o mundo fosse acabar amanhã, né? Se dedicando cada vez mais. Você vê coisas que acontecem e fala assim, mas as pessoas estão cada vez mais agressivas, estão mais violentas, perderam a paciência com o outro, né? Sim. A humanidade no sentido da gentileza, né? Uhum. De saber entender um pouquinho a dor do outro para poder ajudar de alguma maneira. A gente nota que tantas vezes as pessoas vão perdendo. Aí na hora que aperta, apela para uma entidade ou para uma outra entidade, cada um corre para a sua religião, achando que aí vai se salvar. Porque, na verdade, também estava fazendo outra coisa que não considerava o outro, né? Com certeza. E olha, eu vou falar, o pior tipo de hipocrisia, se é que eu posso colocar uma escala de prioridade, vou criar esse neologismo aqui, para hipocrisia, o pior tipo é a hipocrisia religiosa. E eu explico o porquê da minha fala. Se você tem um líder do tráfico de drogas perigoso, que faz uma maldade cruel, um crime hediondo, na sua experiência, sua vida de jornalista, você deve ter visto muitas matérias assim, como é que a pessoa teve coragem de fazer aquilo. Quando é um líder do tráfico, alguém mau, um bandido com uma ficha enorme na polícia, dói, machuca, mas é mais ou menos esperado. Mas quando você vê a crueldade feita em nome de Deus, ela é mais dantesca, porque você não esperaria aquilo ali. Então, nesse aspecto, as pessoas, quando correm para o sagrado apenas de modo proforme, negando a eficácia da fé, é o pior tipo que tem. E a Bíblia antecedeu em muitas falas, tudo isso. Eu vou dar 2 exemplos. Paulo, quando escreveu uma carta a Timóteo, Paulo falou o seguinte: nos últimos dias, Timóteo, e para quem crê na Bíblia como um livro inspirado por Deus, essas palavras são emblemáticas. Ele falou assim: Timóteo, nos últimos dias, os homens serão avarentos, jactanciosos, cruéis, arrogantes, blasfemadores, inimigos do bem, sem afeto, desobedientes aos pais, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. E aí ele continua dizendo: tendo aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Veja bem, primeiro ele faz uma lista dos piores vícios que se poderia dizer da humanidade, e depois ele coloca com uma tônica até de ironia, tendo aparência de piedade. E é isso que nós vemos hoje. Pessoas que dizem assim, é o ódio do bem. Você está entendendo? Eu quero fazer inclusão daquele que concorda comigo. O que não concorda comigo tem que ser desprezado. Vou tocar aqui num assunto polêmico. A criança negra ou preta, como alguns preferem pelo politicamente correto, fora da barriga da mãe tem que ser preservada e tudo e tal, mas dentro da barriga da mãe ela pode ser abortada. Quer dizer, você só torna ser humano depois que você nasce. Antes de nascer, a mesma pessoa que fala todas as vidas importam, vidas pretas importam, mas se a vida preta está dentro da barriga de uma mulher preta, ela não importa, porque eu sou a favor que aborte. Então olha o paradoxo, tem uma aparência de piedade, mas nega eficácia.
A segunda mensagem bíblica que eu poderia citar à guisa de ilustração é quando Jesus fala da volta dele, onde muitos chegarão e falarão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ele fala assim: apartem-se de mim, malditos, eu não conheço vocês. Eles falam: mas como? Aí Jesus fala: olha, porque eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber, eu tive nu, você não me vestiu. Mas quando é toda vez que você fez isso, ou uma maldade ao seu próximo, foi a mim que você fez. Então, com esses dois exemplos, eu ilustro justamente esse cenário que você diz aí, colocando apenas uma última nota. Para não terminar a minha resposta com um tom sombrio, trágico, eu diria, citando até Anne Frank, no Diário de Anne Frank, que apesar de todas as atrocidades, uma das últimas frases que ela cita, ela fala assim: eu ainda acredito na bondade dos homens. Aí eu penso, se por um lado tem esse mundo caótico, mas eu ainda tenho aqui uma Madre Teresa de Calcutá. Semana passada eu assisti um filme que foi feito, creio que recente, da vida da irmã Dulce. Então, se eu tenho os Hitlers, os Stalins, o terrorista do Hamas, para me desanimar com relação à humanidade, eu tenho Madre Teresa de Calcutá, eu tenho irmã Dulce, e acima de todos esses eu tenho a figura de Jesus para me animar. Então, apenas estamos num grande conflito entre o bem e o mal, e você escolhe de que lado vai ficar.